Cuidado agora, 2h13, ao vivo, está conosco também agora o apóstolo Estevam Hernandes, líder religioso ou fundador da Igreja Renascer. O apóstolo Estevam organizava uma caravana de cristãos para Israel. Essa caravana sairia hoje do país, é isso, apóstolo? Qual a situação? Explica para a gente, por gentileza. Boa tarde, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, boa tarde, Vitor, boa tarde, Daniel, todos vocês da Jovem Pan. Nós já tínhamos uma caravana no Egito e sairíamos com outra caravana hoje na direção de Israel. Estávamos com um grupo de aproximadamente 600 pessoas, nós fazemos já normalmente há mais de 30 anos e por precaução e também em função de todo o estado, o panorama tão complicado, nós resolvemos então, por segurança, nós adiarmos temporariamente essa caravana até que a gente tenha uma definição de como vai ficar todo esse conflito. Caniato. Pois é, apóstolo, muito obrigado por atender a equipe de jornalismo da Jovem Pan News. O senhor é líder de uma igreja evangélica muito tradicional aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, já fez diversas viagens e também excursões a Israel. As pessoas que o seguem acompanham esse tipo de evento, muitas vezes inclusive pelas redes sociais. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco da experiência que o senhor tem nessas muitas idas a Israel, as viagens que o senhor já fez. Passou por alguma situação difícil, delicada? Eu presumo que o senhor conheça muitas pessoas que residam em Israel, brasileiros que estejam por lá. Que tipo de informação o senhor recebeu até agora? Bom, nós realmente, Daniel, tivemos por mais de 30 anos que nós vamos consecutivamente a Israel. Sim. E já enfrentamos algumas situações complicadas, situações onde houveram ataques isolados em Jerusalém, também no norte, na Galileia, mas foram situações que não se comparam àquilo que está sendo vivido hoje, porque nós estamos vendo realmente assim, toda a atrocidade, e nós sempre tivemos plena segurança em Israel. Claro que com todos os cuidados orientados, nós sempre mantivemos as nossas caravanas. Nesse caso específico desse ano, nós tivemos que suspendê-la. Mas durante todos esses anos, nós observamos sempre, porque nós chegamos em uma terra de conflitos, onde nós temos esse conflito histórico entre árabes, judeus e, lamentavelmente, a disseminação de um ódio que, às vezes, a gente sente esse ódio até mesmo contra turistas. Recentemente, nós tivemos algumas situações onde a gente entra em determinadas áreas onde estão os palestinos e eles agridem, muitas vezes até cospem nos próprios turistas. Então, realmente, sempre é uma região muito complicada nesse sentido, mas sempre conseguimos, graças a Deus, manter a segurança e nunca tivemos problema nenhum. E eu tenho muitos relacionamentos em Israel, muitos amigos, tanto no setor militar como também no civil, e graças a Deus estamos todos bem. As informações que nós temos é que o quadro se agravou em função dos ataques. Nós tínhamos inclusive um grupo que estava na região norte, na Galileia, mas agora com esse novo ataque vindo do Hezbollah no Líbano, então em verdade fica realmente quase que generalizado no país toda essa situação tão difícil. E nós, claro, lamentamos profundamente e ficamos no aguardo de novas informações para nós tomarmos futuras decisões. Pois é, justamente sobre isso, né, sobre essa tensão e essa preocupação, chega agora aqui a informação de que há 3 brasileiros desaparecidos e eles participavam justamente do Festival de Música, sobre o qual a gente falou bastante aqui ao longo da programação, Festival de Música no Distrito Sul de Israel, a cerca de 20 quilômetros da faixa de Gaza, ou seja, bem perto dali. São todos binacionais e ainda há um 4º binacional que também estava na festa e que está hospitalizado nesse momento e fazendo contato com o setor consular da Embaixada do Brasil. A informação que chega nesse momento, portanto, 3 brasileiros entre os desaparecidos nessa tragédia em Israel. Apóstolo, imagino que o sentimento do senhor nesse momento seja de muito alívio, né? Porque o senhor embarcaria hoje, é isso, para Israel? Eu, na verdade, embarcaria ontem à noite e o grupo, uma parte do grupo embarcaria hoje à noite para Israel. E nós realmente estamos super aliviados, porque é óbvio que havia uma intranquilidade, mas graças a Deus que nós conseguimos todas as informações, isso aí
de forma muito dinâmica e tomamos essa decisão e nos trouxe esse conforto e esse também, na verdade, a compreensão de todos por esse momento tão difícil. E como sempre, nós convivemos com os conflitos mais no sul, que é a faixa de Gaza, ali na Cisjordânia, nós imaginávamos que poderia realmente resolver como muitos outros. Mas o que a gente está observando é que isso terá, assim, realmente um período mais prolongado e, lamentavelmente, com tantas vítimas aí que se assemelha ou é o maior ataque após o Holocausto. Nunca Israel sofreu um ataque tão violento como esse pós-Holocausto, e é lamentável sobre esse aspecto, e claro, também lamentando as mortes do lado palestino, porque a violência e o ódio não acrescenta nada, e nós realmente ficamos com o coração muito, muito consternado em relação a essa situação tão difícil que Israel e o mundo acabam enfrentando. Apóstolo, peço por gentileza que o senhor continue conectado com a gente. Temos um chamado agora da nossa reportagem. A gente vai trazer mais informações e voltamos a conversar na sequência. Informações justamente sobre isso, a respeito do que a gente conversava agora, sobre o turismo, sobre a ida de cidadãos de outros países a Israel. Chega a informação de que pelo menos 9 companhias aéreas de todo o mundo já anunciaram cancelamento de voos para Israel. Repórter Marcelo Matos, ao vivo conosco, tem os detalhes. É isso, Matos? Boa tarde, Vitor, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, então, em razão de todo esse cenário aí vivido por Israel e essa contraofensiva também, 9 companhias aéreas mundiais já avisaram, portanto, que suspenderam inicialmente por 48 horas, mas, claro, haverá uma avaliação daqui para frente, evidentemente, para saber se vão retomar ou não. Companhias como a ITA da Itália, Iberia da Espanha, a TAP de Portugal, Turkish Airlines da Turquia, Air Canada lá também do Canadá, e inclusive o órgão também de aviação aérea dos Estados Unidos fez um apelo especial para os cuidados com as companhias aéreas americanas, o espaço aéreo também de Israel. Então fica agora toda essa expectativa também, claro. O Brasil não tem voos diretos para Israel, né? Nosso entrevistado, inclusive, muito bem sabe disso, e fica agora a expectativa, então, de uma análise da situação. A gente sabe que também muitas pessoas querem deixar o país justamente em função desse cenário, mas pelo menos 9 companhias aéreas, então, já informaram que estão suspendendo temporariamente os voos para Israel, Vitor. Perfeito, obrigado. Marcelo Matos, pelas informações. Vamos seguir acompanhando, é possível até que esse número suba, né? Ao longo das próximas horas, que mais empresas tomem essa decisão. Vamos ficar de olho. Obrigado, Matos. Bom trabalho, até mais. A gente retoma agora a nossa conversa com o apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. O apóstolo Estevam estava organizando uma caravana que iria a Israel nos próximos dias, estaria em Israel nesse momento e, claro, esse compromisso foi cancelado diante da guerra que se iniciou no país. Apóstolo, vou passar a palavra agora ao nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que vai lhe fazer a próxima pergunta. Por favor, Favalli. Eu queria falar com o senhor apóstolo, se é difícil a gente prever uma tragédia dessa magnitude e em essas organizações os senhores levantam pelo menos essa hipótese. É claro que o turismo religioso é fundamental para Israel em amplos os sentidos, não estou falando só economicamente, mas cria alianças das religiões que se espalharam pelo mundo, falando aí das 3 religiões monoteístas em todo o mundo. Mas quando há um planejamento de uma viagem com uma grande quantidade de passageiros, se isso é aventado nessa possibilidade. É claro que Israel já sofreu outros ataques parecidos, né? A gente está falando de um intervalo de tempo aí de 50 anos da guerra de 1973. Ao longo da história, esse é o 6º conflito de grandes proporções entre a faixa de Gaza e Israel. Mas eu queria saber se esses grupos, os grupos religiosos, eles acabam aventando essa triste possibilidade de que no meio da missão haja um episódio como esse. Marcelo, muito boa essa pergunta, porque no nosso caso específico, como nós fazemos em Jerusalém a marcha para Jesus, esse ano, por exemplo, nós teríamos na marcha aproximadamente 1.000 pessoas. Então, é uma mobilização muito grande em uma cidade de conflitos. Então, nós procuramos, dentro daquilo que nós temos de informações, claro que não são as informações oficiais da inteligência de Israel, mas aquilo que nós buscamos, nós procuramos prever, porque se nós observarmos, parece que assim,
algumas datas do judaísmo que elas são mais propícias a esses ataques. Por exemplo, Yom Kippur, como já aconteceu, e agora, lamentavelmente, nós estaremos lá na Festa dos Tabernáculos, e então há sempre uma preocupação em que nós realmente tenhamos as informações para que nós, né, não corramos com esses problemas. E só que dessa vez, por mais que nós buscássemos, isso era realmente algo assim impensável, improvável, e não havia nenhum tipo de evidência ou sinal que pudesse nos demonstrar essa situação tão terrível que nós estamos vivendo. Caniato. Pois é, apóstolo, eu queria até me trazer uma informação aqui para o senhor e também para as pessoas que nos acompanham, que há muitos e muitos anos, eu, quando fazia faculdade de comunicação, tive uma colega chamada Fernanda, filha do senhor, e inclusive ela relatava justamente as caravanas que eram realizadas pela Igreja Renascer. O senhor foi dezenas, talvez centenas de vezes a Israel nessas caravanas que são organizadas pela entidade que o senhor fundou e preside. Qual a impressão que o senhor tem em relação à percepção dos israelenses sobre essas demandas do povo palestino? Há um entendimento de que essas pautas são ilegítimas, injustas ou não? Há quem defenda a concessão de parte do território aos palestinos. E, por fim, esse ataque acaba enfraquecendo, na avaliação do senhor, qualquer tipo de debate, negociação? Com certeza. Primeiro, eu quero fazer um parênteses aqui e dizer que essa turma tua foi excelente, só deu bons profissionais e pessoas excelentes. Então, parabéns aí pela formação. E claro que nós sabemos que existe quase que um pensamento unânime, porque é um aspecto bíblico, é um aspecto espiritual sobre a terra, que é a terra de Canaã. E essa terra, ela, claro que ela geograficamente foi uma terra prometida por Deus e que o povo de Israel lutou para conquistá-la. Então, dentro desse aspecto, há uma consciência muito grande, muito forte, de que essas terras, elas pertencem a Israel, e há um sentimento que eu acredito quase que unânime, que a ocupação, ela é totalmente indevida no sentido territorial. E eu acredito que isso leve a esses conflitos e que nós já tivemos algumas situações, como, por exemplo, né, nós não conseguimos entrar na cidade de Jericó. E Jericó é uma autonomia palestina. Então, ela tem o seu governo, tem o seu prefeito, mas ela é comandada por Israel. Assim como também estivemos em Hebrom, que é uma outra ocupação, porque lá estão os territórios onde existe a ocupação israelense em meio ao território palestino. Mas me parece essa consciência de que, em função de todo esse contexto histórico e bíblico, que realmente eles evocam a terra para si, o que eu particularmente acho justo, independente daquilo que também eu acredito que deveria se estabelecer num território palestino, porque essa situação de indefinição, né, acaba acontecendo que a autoridade palestina não tem a gestão do seu território e, consequentemente, gera conflitos. E quanto a futuros acordos, sem dúvida nenhuma, essa situação se complica demais, porque nós vemos agora que a coisa funciona como que em cadeia. Então nós temos o conflito na faixa de Gaza, agora nós vemos estendendo para o Hezbollah, para o Líbano. Hoje mesmo assassinaram 2 turistas israelenses lá em Alexandria, no Egito. Então, sem dúvida nenhuma, eu creio que ainda nós teremos um período aí de muitos ataques e defesas, e claro que nós oramos e pedimos a Deus que isso vá para uma mesa de negociação e se resolva. Por quê? O Salmo 122 na Bíblia fala que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. E é isso que nós queremos para Israel, para os palestinos e para todos os povos. Essa é a nossa torcida.
Obrigado, apóstolo Estevam Hernandes, pela presença aqui com a gente nessa cobertura especial da Jovem Pan. Obrigado pelo seu depoimento. Uma boa tarde. Até uma próxima, apóstolo. Obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado a você. Até a próxima, Vitor. Obrigado.